necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. E aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, na companhia de César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, e sempre um programa de historiografia, de memória. No César Perry, o nosso programa é sobre a sua autobiografia,
Pelos caminhos da vida, memórias e reflexões. César Perry, quando eu fiz a primeira grande entrevista com ele me presenteou com a obra, né? E ao ler a obra, imediatamente eu fui tomado do desejo de realizar um programa, né? Porque ela é repleta de história e de memória do Espiritismo, né? E o César Perry aqueceu e aqui estamos nós, já. Pessoal, mas não é apenas esse programa com o César Perry. São 8 programas no meu canal, aos sábados e aos domingos. A cada domingo e a cada sábado, um programa diferente, um convidado diferente. Vocês já sabem, não é? Mas vamos iniciar o nosso programa da noite de hoje, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de mergulharmos no túnel do tempo, em um extrato da história do Espiritismo no Brasil e extrair daí lições valiosas para a nossa caminhada no hoje, no desenvolvimento do movimento espírita em terras brasileiras. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Imediatamente colocando aqui na tela o querido César Perry de Carvalho para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o seu César Perry de Carvalho para mais um programa Memórias e Reflexões. Esse programa é baseado na obra Pelos Caminhos da Vida. Seu César um dia me presenteou essa obra e eu pedi a ele para a gente fazer um programa, né? Tão importante é a obra, tantos elementos tem para o esclarecimento sobre muita coisa do movimento espírita, com as vivências de seu César, né? Seu César, boa noite. Feliz ano novo. Tudo bom, seu César? Boa noite, Bruno. Feliz ano novo para todos nós, inclusive os internautas que estão nos acompanhando, né? Estamos aí à disposição para mais um bate-papo sobre o nosso livro Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Bom, seu César Perry, a gente aqui já está falando apenas, né, hiperbolicamente, viu? Esquentando os tamborins, porque a gente já está em janeiro e em maio, seu César Perry, novamente aqui em Recife, seu César. 60 anos da Casa dos Humildes. A gente está aguardando, está de pé esse compromisso. Lógico, está agendado, né? Não nos esquecemos, sim. Estaremos aí em Recife em maio. Que coisa boa, né? Seu César, vamos lá. A gente vai entrar hoje nas suas memórias, tudo que ocorreu para o lançamento da campanha Viver em Família. Mas o slogan é necessário viver em família, aperte mais esse laço, não é? Inspirado no Livro dos Espíritos. Mas quem foi que teve essa ideia, né? E traçou esse slogan? Foi o nosso amigo, militante no movimento espírita e publicitário, Meri Seba, um grande colaborador da USE, de décadas e décadas, na FEB durante alguns períodos, e ele que foi o responsável, inclusive, para elaborar o projeto, né, da campanha Viver em Família e criou, deu a sugestão do slogan e da logomarca também. Me diga uma coisa, a USE ainda usa aquela logomarca com aquele lacinho e tudo, aperte mais esse laço? A USE fez uma atualização no final do ano de 2023, ao longo de 2024, atualizando, né? E nós temos exatamente, veja aqui, é essa a marca que a USE está usando agora, essa logomarca. E o que eu estou mostrando a vocês é muito interessante, porque é uma parceria da USE, o jornal Revista Dirigente Espírita, órgão da USE, com a Revista Internacional do Espiritismo, né, de Matão. Então, a USE publica
a cada 2 meses, né, que é a edição da revista Dirigente Espírita, matérias sobre a campanha Viver em Família, e a revista Internacional do Espiritismo de Matão publica essa página aqui, né? Então, essa é a logomarca que a USA está usando agora. Bom, em um programa para trás, eu lhe perguntei se a FEB continuava, não é, incrementando a campanha. O senhor me disse que, pelo menos de nome, sim, está lá, não é? No, Sim, mas não tenho maiores informações. é, Nem vejo circulação de informações na mídia espírita. O que eu te garanto é que a USE, no estado de São Paulo, mantém a implementação dessa campanha e todas as edições da sua revista digital Dirigente Espírita traz matérias, além de uma página, né, alusiva à campanha. E o próprio Revista Internacional do Espiritismo de Matão. me desculpe eu estar fazendo esse comparativo, é porque o senhor me mostrou o slogan hoje atualizado pela USE, porque eu leio o Reformador. E eu não vejo mais na sua época, na do Nestor Machado, tinha lá o slogan, não é? Como era Tinha, antes. Tinha na revista e tudo, não aparece mais. Por isso a pergunta, né? Mas, seu sim, César, vamos lá. O senhor assume a USE, César Pérez de Carvalho, presidente da USE, né? Então, essa temática, esse estudo, começa na USE no segundo semestre de 90. Coordenadora, Dona Célia, sua esposa. Tá? Isso começa na USE, mas já existia antes. Isso já vinha com sim. vocês. Sim, nós tivemos uma experiência prévia marcante em Araçatuba, ainda nós residíamos em Araçatuba no ano de 1986, 1987, 1988, implantando no Centro Espírita Luz e Fraternidade, do qual eu fui um dos fundadores, esse curso que era também coordenado pela Célia. E isso foi motivado principalmente por uma campanha que a própria USE lançou no estado de São Paulo, 1980, 1981, que era a campanha Integração da Família e que nós valorizamos e divulgamos na época, e depois, como uma resultante, foi criado esse curso em Araçatuba. Então, quando nós fomos eleitos presidente da USE, em 2 meses, nós implantamos esse curso na sede da USE. A Célia, nossa esposa, foi a coordenadora, e nós contamos com a contribuição de algumas lideranças espíritas da capital, Heloísa Pires, na época Elaine Ramazzini, que era envolvida com a evangelização da infância e que era psicóloga de profissão, não é? Uma amiga nossa também voltada à questão da infância, a Hungria de São Paulo. Nós tivemos também a presença de outros colaboradores, né? Maria Aparecida Valente, que era enfermeira de profissão, muito voltada também às questões do atendimento da terceira idade. Então, foi uma equipe, né, de São Paulo, capital, que desenvolveu esse curso 2 meses após nós assumirmos a presidência da USE. E daí, desse curso, vai surgir um livrinho, Família e Espiritismo. Dona Célia é autora ou organizadora do livro? Foi isso mesmo, seu César? Sim, ela é organizadora. A primeira versão foi esse opúsculo aqui, olha, Família e Espiritismo, numa série chamada Educação, né, que é das edições da USE da época, e que foi lançado ainda no ano de 1992. Então, esse foi a primeira publicação, esse livrinho, em forma de opúsculo, edição da USE. No ano seguinte, face o interesse que despertou não só o curso, a divulgação sobre o curso e do opúsculo,
a própria USA editou o livro, né? Então, essa é a primeira edição em forma de livro, Família e Espiritismo, com a participação de vários autores de Araçatuba, do nosso curso original, e de São Paulo. Então, foi uma equipe que participou e ele foi lançado no segundo semestre do ano de 1993. Esse livro está disponível ainda na USE, né? Aqui vejo uma edição mais recente do livro Família e Espiritismo. Ele teve várias edições. Eu ia lhe perguntar isso, seu César, né? Porque eu não conhecia a obra, né? Eu não conhecia. Me diga uma coisa, é pela USE mesmo ou pelo CCDPE? Não, Edições USE. USE, ok. É, você localiza no próprio site, né, da página eletrônica da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. A gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, como essa campanha fomentou, né, livros, né? Livros. Sim, Mas vamos lá, seu César, vai haver uma reunião na UGE em 92, mas a ONU se preparava para instituir o Ano Internacional da Família. sim, Então, nessa reunião da UGE, houve a proposta para ser apresentada à FEB a campanha Viver em Família, né? Me foi. contextualize aí só no tempo e no espaço. Quem era o Olha, presidente da FEB era o Nestor Majotti? e na FEB o presidente era o Juvanir. Foi em meados do ano de 1992, numa reunião da diretoria da USE em São Paulo, dois integrantes dessa diretoria, o Sander Leite e o Joaquim Soares, conhecido pelo apelido de Juca, fizeram a proposta, né, que como a USE já tinha tido uma campanha anterior, que eu fiz referência em 1980, 81, Integração da Família, já tinha o livro Família e Espiritismo fundamentado num curso desenvolvido, inclusive, na sede da USE, que era interessante, então, ao ensejo, né, de, dali 2 anos, a ONU está promovendo um Ano Internacional da Família, que se estudasse uma proposta ao Conselho Federativo Nacional da FEB de uma campanha nacional. A diretoria aprovou e nós encaminhamos essa proposta ao presidente da FEB, que era o Juvanir Borges. E ele encaminhou, né, para uma reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, que aconteceu em Brasília em novembro de 92. Essa campanha ela foi discutida na época, sugeriram formar a comissão para que analisasse a elaboração de uma proposta, de todo um programa. Então, foi exatamente isso o que aconteceu. Agora eu queria saber só uma coisa, seu sócio, que eu acho importante, porque tem nomes dentro do movimento espírita, nomes ilustres, né? Sim, Quem fazia parte dessa comissão e onde aconteceu essa reunião? a comissão nomeada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB tinha a nossa presença, né, presidente da USE proponente, o presidente da USEERJ, que era o Gerson Monteiro, lá do Rio de Janeiro, Lidiênio, né, que era companheiro na, do Gerson na direção da USEERJ, o Mericeba, o Nestor João Mazotti e o Paulo Roberto Pereira da Costa, e também o Mericeba, que era vice-presidente da FEB, como o Nestor era vice-presidente. A primeira reunião aconteceu em São Paulo, na nossa residência. E tem até uma foto, né, que foi bastante divulgada na época, e hoje ainda eu vejo ela circular. E depois ocorreram outras reuniões, não só na nossa residência, como na sede da USE, para que fosse formulada uma proposta completa, né, para ser encaminhada por essa comissão que era do CFN a uma reunião do CFN que aconteceu em novembro de 1993. E foi aí nessa proposta da campanha
que o Meri, integrante da comissão, ele foi muito importante na elaboração, com a sua experiência de publicitário, e deu, inclusive, a ideia, né, de uma logomarca do Aperte, e a ideia do Aperte Mais Esse Laço, título da campanha, lema da campanha, com base nas questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos. Seu Cezinho, programas atrás a gente tratou dessa figura importantíssima da comunicação espírita, Meri Seba, não é? O Nestor Mazotti sempre tem sido trazido aqui nas suas memórias, mas eu não posso deixar de perguntar ao senhor, o senhor citou aí um espírita, foi muito atuante, né? Valoroso, que foi o Gerson Simões Monteiro. Me permita Sim, perguntar assim, seu César. Eu queria fazer a pergunta nesses moldes, né? O Gerson Simões Monteiro atuava, a sua linha de atuação tinha afinidade com César Perry de Carvalho, com o pessoal da UGE, era um amigo seu. sim, nós tínhamos uma amizade pessoal e uma afinidade de propostas para o movimento espírita. É mesmo antes de eu ser presidente da USE e durante a nossa gestão, né? Tínhamos muito contato com o Gerson. E era um homem que até a divulgação pela rádio, né? Ele gostava muito da divulgação da Rádio Rio de Janeiro, né? Sempre presente. Mas vamos E lá. escrevia, né? Escrevia em jornais leigos do Rio de Janeiro também sobre espiritismo. E tinha uma oratória bem contemporânea, né? Bem contemporânea. Sim, ele, inclusive, nos artigos dele, né? Em jornais leigos da cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes ele abordava temas da atualidade, né? Que ele desenvolvia. E uma coisa que a gente não vê hoje, muitos espíritos, né? Inclusive, eu vi o senhor outro dia num programa. O Gerson ia muito para programas vespertinos, já programa de Silvia Popovic, aquela mesa de debate. Ele era convidado e participava com Sim. muita credibilidade. Mas vamos lá, seu César. Então, em novembro de 93, é aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, né? A campanha Viver em Família, né? Mas o lançamento vai ser no lugar emblemático, né? É, no auditório do Senado Federal. E, seu César, a mesa muito representativa desse momento histórico, quem é que estava nessa reunião solene? Então, como o Senado, né, cedeu o auditório, né, deles, numa noite de encerramento das reuniões do Conselho Federativo Nacional da FEB, em novembro de 1993, a mesa foi constituída pelo presidente da FEB, o Juvanir Borges de Souza, o senador Jorge Coutinho, do Pará, que era espírita, os vice-presidentes, a Cecília Rocha, o Nestor João Mazotti e Altivo Ferreira. E como presidentes de entidades federativas estaduais, nós representando a USE, o Jonas da Costa Barbosa representando o Pará. Mas também ali no plenário, né, além de representativos de vários estados, né, de federações estaduais, que participavam do CFN, tinha também alguns parlamentares assistindo. Então, isso foi marcante, e que foi lançada essa campanha no Senado, junto com a valorização da campanha em defesa da vida também, que a FEB já mantinha. Seu César, cada momento desse, cada mesa que o senhor cita, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que ela tem cabimento. A gente reclama muito no momento do mundo, do país. Parece que faltam lideranças, né, seu César? A gente vê Sim, na política homens como Ulisses Guimarães no passado, né? Na arte, é, cantores, atores maravilhosos que tivemos. São César, a impressão que eu tenho,
Senhor, cada mesa que cita, a gente tinha referenciais, Gerson Simões Monteiro, o senhor citou agora Cecília Rocha, Altivo Ferreira. Isso é uma impressão, porque hoje a gente tenta imaginar quais são as lideranças. Parece que está todo mundo escondido, senhor César, né? Claro que a gente tem uma Júlia Nejo, mas houve uma diminuição, não é? Não há mais tanta referência como antes. Exato. Vamos lembrar o seguinte: na gestão do Nestor Mazotti, nós éramos secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB, diretor da FEB, elaboramos e foi aprovado pelo CFN um plano de trabalho para o movimento espírita, para um quinquênio. E nesse plano estava incluída a participação na sociedade. Então, durante a gestão do Nestor e depois na nossa gestão como presidente da FEB, esse plano foi renovado, foi reaprovado e tinha esse item. Então, tanto na gestão de Nestor como na nossa, havia oficialmente a presença de representantes da FEB em campanhas de interesse social que tinham ligação com temáticas espíritas. A participação, inclusive, foi muito marcante, né? O Brasil, é, em defesa da vida, a campanha não valorizando o aborto, defendendo a vida, sempre com a participação do Nestor e nossa em todas essas campanhas. E já estava iniciando, evidentemente, com o Juvanir. Ele morava no Rio de Janeiro, embora presidente da FEB, e tinha já algumas ligações com a TV. E isso prosseguiu na gestão do Nestor, essas ligações com a TV e com a nossa. Depois, não sei te dizer, isso não existe mais. Porque isso dá uma sensação de segurança para o movimento espírita, senhor César. O senhor falou da sua experiência com o Nestor, porque parece que vocês agregavam, né? Não ficavam sozinhos, trazia todo mundo para junto. E isso era tão importante, a gente ver tanta gente boa. Hoje a gente não vê mais, né? Infelizmente. Tá? Graças a Deus, esses registros foram feitos, né? Foram publicações na revista Reformador, na revista Internacional do Espiritismo, no Jornal Dirigente Espírita da USE, e vários outros órgãos, e que nós reproduzimos, né, uma síntese nesse livro, Pelos Caminhos da Vida. Seu César, ali no Senado Federal, foi a reunião solene onde foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional, aprovada a campanha. Mas em 29 de janeiro de 94 é o lançamento nacional, né, que vai acontecer da campanha Viver em Família, né? Realização da USE, através do Centro Espírita Nosso Lar, com um seminário. Que seminário foi esse, seu César? Veja, foi um evento marcante, porque foi o lançamento nacional da campanha Viver em Família. O Centro Espírita Nosso Lar é vinculado à Rádio e TV Boa Nova, e esse centro, a sua sede é a 2 quadras da sede da USE, e tem um belo auditório, por isso foi efetuado lá. E houve a presença, né? Isso é importante a gente citar, do representando a FEB, o Nestor Mazotti, Altivo Ferreira, ambos vice-presidentes da FEB, o Paulo Roberto Pereira da Costa, que é de São Paulo, né, que foi designado coordenador nacional da campanha, nós, como presidente da USE, o Gerson Simões Monteiro, o presidente da USEEG, o Teodoro Lauze Sacco, que na época era presidente da FEESP, a Célia, nossa esposa, que já estava designada como coordenadora da campanha Vida e Família para o estado de São Paulo, o Ivan René Franzolin era presidente da Associação dos Jornalistas Espíritas do Estado de São Paulo e uma diretora representando o Centro Espírita Nosso Lar. Então, houve essa solenidade e seguida de uma palestra pública, né, do Divaldo Pereira Franco,
e nos outros 2 dias foi desenvolvido todo um seminário. Nesse seminário, o Divaldo foi entrevistado e houve a participação de todos esses nomes que nós citamos como palestrantes e mais alguns outros, né, no seminário. E foi exatamente isso, a reunião de todas essas informações do seminário, transcritas, né, para o papel, tanto a entrevista do Divaldo como a síntese de todas as palestras, é que foi constituído, então, um livro chamado Laços de Família, que é esse livro aqui, é uma das edições, ele foi várias vezes reeditado pela USE. Ele teve muita procura, tanto nos anos 90 como nos anos seguintes, e ele foi editado pela USE, Laços de Família, que reúne todo esse material e também propostas, né, entre as palestras, propostas de como implementar a campanha. E tem até um fato muito histórico, marcante, que nem sempre é lembrado. O, o cantor e compositor espírita Moacir Camargo, que já foi diretor da USE, amigo nosso, ele compôs uma música chamada Alegria de Viver em Família, e que foi apresentada pela primeira vez no seminário. Então, nesse livro, nós temos aí a letra da música, né, que qualquer musicista pode acessar, como também em encontros disponíveis na internet, né, gravações dessa música. Então, foi marcante esse lançamento da campanha Viver em Família em nível nacional em São Paulo. Olha aí, entrando também, fomentando não só livros, mas arte, música. Seu Sim, César, o movimento espírita precisa despertar no coração dos jovens. A gente fica muitas vezes, o espiritismo só para as velhas gerações e a juventude está aí, né? Olha aí a preocupação nessa época, né? A campanha Viver em Família, com arte também, né? sim. Mas, seu César, a comissão, dirigida por Dona Célia, realizou vários eventos, né? E vai surgir também, o senhor mostrou esse livrinho, esse livro, mas vai surgir outro livro também, A Família, o Espírito e o Tempo, né? Eu pensei que o César Perry foi o autor, mas na verdade seria o organizador. O organizador, que esse livro também é um livro de equipe. Esse livro, A Família, o Espírito e o Tempo, ele é a transcrição dos textos sintéticos dos palestrantes de um outro grande seminário que foi promovido pela USE para o Estado de São Paulo, com a participação de expositores de várias cidades e da capital do Estado de São Paulo. Aí esse livro ele traz a transcrição, né, de todas essas, de vários temas vinculados à família. Seu César, nas suas memórias, há um momento que o senhor aponta que a família deve estar integrada ao centro espírita, não é? Como é que deve acontecer essa integração? Então, nós já tivemos, acho que, momentos muito significativos de uma presença marcante da família no centro espírita. E esse tema, né, foi bem focalizado na campanha. Nós temos notado, na atualidade, algumas questões que estão interferindo e comprometendo essa participação da família no centro espírita. Veja bem, de um lado, a disseminação de telefone celular, né, de todas as formas midiáticas colocadas na mão da criança e do jovem e que ficam praticamente viciados, né, e distanciando até de uma atividade típicas da faixa etária, como também de uma integração social num contexto geral. Isso está refletindo no movimento espírita. E também
nós não podemos deixar de dizer que a gente tem batido nessa tecla, não só nesse livro, em outros livros, nas nossas palestras. O Centro Espíritas, de uns anos para cá, tornou-se extremamente formal, eu diria, distanciado do contexto do mundo que nós estamos vivendo, não dando espaço para a atuação do jovem, para a atuação do jovem não como o dirigente do centro quer, mas entendendo a situação do jovem no contexto do mundo de hoje e ver como abrir espaços de convivência no centro espírita para a atuação do jovem e da criança. Isso está faltando, tanto que os centros espíritas, em geral, estão envelhecidos, né? Eu sou expositor, quando eu olho para uma plateia, predomina o cabelo grisalho, né, como média, e os jovens não estão presentes. Então, há uma necessidade urgente, e essa é uma preocupação da USE, e que está sempre sendo objeto de temas na revista digital Dirigente Espírita da USE, como esse número agora, de janeiro e fevereiro de 2025, e foi a nossa preocupação no nosso período de gestão, né? Não só como secretária-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB e depois como presidente. E que, infelizmente, as nossas propostas não foram muito bem recebidas e nem acatadas. Seu César, o senhor foi e é um espírita forjado em Mocidade Espírita. E também foi um dirigente de Mocidade Espírita, não é? Como o senhor observaria hoje, não é, o funcionamento de uma juventude espírita, de uma mocidade espírita, nos tempos atuais? Então, veja bem, era uma outra época. Eu não posso ficar falando no meu tempo, porque o meu tempo é de 60, 50 anos atrás. Nós estamos vivendo uma outra realidade. E é isso que está faltando, essa compreensão no movimento espírita. Então, nos anos 50, nos anos 1960, as mocidades espíritas eram mais autônomas e elas eram sempre proponentes de estudo no movimento espírita. Estudava-se mais das mocidades espíritas do que nos centros. E depois houve toda uma alteração que a gente trata nesse livro, como em outros livros nossos, ao longo do tempo. E hoje, praticamente, a gente não vê reunião de mocidade espírita. E quando vê, elas estão sendo pressionadas por algumas entidades federativas, não podemos deixar isso, com modelos standard, com apostilas, que não atendem às necessidades do jovem da atualidade. Perfeito. Ou então aquele negócio de sala de aula, né, seu César? É, Onde o professor vai ministrar e o jovem fica ali só escutando. Isso é um modelo exatamente, falido. Falido. exatamente. Tá? Bom, seu César Perry, o senhor vai trazer, a gente está fechando a temática de hoje, viver em família, mas o senhor traz três coisas aqui emblemáticas, né? Dois espíritos importantes e a obra base da doutrina. Eu queria que o César Perry comentasse, não é, que o senhor, em grifo, colocou aqui na sua obra, não é? Vou citar aqui o Livro dos Espíritos. Qual seria o resultado para a sociedade do relaxamento dos laços de família? Resposta dos espíritos: recrudescimento do egoísmo, não é? O senhor podia comentar isso? Nós já estamos vivendo, né, as consequências disso. Haja vista que nós temos aí um, um crescimento imenso de separações, de divórcios, vários tipos de união, né? Não diria de casamento, de união que estão acontecendo, onde nem sempre a relação é fundamentada no amor, muitas vezes por interesses momentâneos
e, às vezes, distanciado de um contexto e de uma ideia de família, não é? A gente está vivendo essa realidade. Ou seja, são manifestações egoísticas, não é? Que estão muito presentes já no contexto da sociedade brasileira. Vamos lá. Espírito Emmanuel, essa passagem do Emmanuel eu acho antológica, seu César, né? A melhor escola ainda é o lar, seu César Pérez. Sim, essa frase é tirada do livro O Consolador de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e foi o lema da campanha da USE, Integração da Família, de 1980 e 1981. Ainda é o lar. E onde isso não acontece é que está gerando a desagregação familiar e as ideias egoísticas de relacionamento. Então, é a ausência disso é que está gerando esse estado complexo de sociedade aqui em nosso país. Bom, e o senhor traz também, das suas memórias, né, o espírito Bezerra de Menezes, ele falando da importância do momento do evangelho no lar. Que tão belos serões renovadores do lar obtenham êxito na boa educação da infância. O evangelho no lar precisa sempre ter um olhar de muito carinho, né, seu César? Sim, inclusive, a livro do Espírito Meimei, Psicografia de Chico Xavier, valorizando, né, o evangelho em casa, as reuniões familiares, o apoio à infância, como também um espírito de nossa, vinculado à nossa cidade, Benedita Fernandes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, várias mensagens, né, sobre a emergência para a criança, a cruzada de amor voltada, né, à atenção à criança, e Bezerra de Menezes, principalmente pela mediunidade, alguns textos pela mediunidade de Chico, mas principalmente por Ivone Pereira, né? Que ela tem aí uma série de 3 livros que são voltadas à convivência familiar. Seu César PR, minhas duas últimas perguntas para o senhor. Né? Grandes civilizações vieram à bancarrota, não é? Quando o lar foi esquecido ou menoscabado. Né? O senhor Sim, acha que a gente vive uma encruzilhada dessa no mundo? Porque parece que a estrutura social está sendo moldada de tal forma, com críticas à família, chamada de uma instituição burguesa, onde personalidades políticas tratam do casamento, da família, de uma forma tremendamente tacanha, até com falta de respeito. A gente vive uma esquina da história problemática, onde a família realmente está sendo colocada em segundo plano, seu César. sim. Isso é reflexo, né, de algumas filosofias, como o existencialismo, algumas ideologias políticas, né, que estão muito presentes, né, criando esses choques, essas desavenças no contexto social e de desagregação da família. Isso já aconteceu aí nos últimos 60 anos do século XX, em alguns países, né? Os livros de política, de história, de sociologia mostram isso. E a gente está vendo o reflexo disso na atualidade. É por isso que nós temos que aprender a nadar contra a correnteza, sabe? Nós temos que aprender a viver no mundo sem ser do mundo. Nós temos que viver no mundo, mas procurando inspiração na moral ensinada por Jesus e ampliada essa visão, essa compreensão pelo Espiritismo. É a grande tarefa que nos compete. Então, a última pergunta, seu César.
décadas se passaram, não é? Do lançamento da campanha Viver em Família. O César Perry começou com o senhor lá na UGE, década de 90, né? Senhor, Dona Flélia, trazendo aquela sementinha lá de Araçatuba, atingiu o objetivo que o César Perry almejava ali com aquele pessoal todo em torno, e a gente pode pegar essa sementinha que o senhor lançou, que hoje é uma árvore, a gente precisa disseminar essa ideia de ver em família, aperte mais esse laço. Sem dúvida. Aquela campanha foi lançada em nível nacional em 1994. Uma campanha ela só tem validade se ela for mantida, for implementada, for sendo adequada, atualizada, mas colocada em prática, né, e sendo divulgada. É isso que é a necessidade no movimento espírita de hoje. A gente sabe, vez ou outra, aí de, em alguns estados do país, algumas ações relacionadas com família. Isso é muito importante. E se a gente olhar historicamente, 2 décadas não são nada, né, seu César, né? Não, é muito pouco em termos históricos, né? É muito pouco. Seu César Perry, então, muito obrigado. Eu acho esse programa de hoje importantíssimo. Tá? Eu acho que essa campanha tem que ser reavivada por todos nós e começar pela célula máter do movimento espírita, que é a Casa Espírita. Tá? Não Sim, vamos aguardar, seu César, né, as grandes instituições, né? Vamos começar pela Casa Espírita, porque é ali onde se forma a sociedade do futuro, segundo Herculano Pires, né, seu César? É isso mesmo? exatamente. É isso mesmo. A família, o lar é a base da sociedade. Nós não podemos esquecer nisso. Isso está fundamentado não só na sociologia clássica, como está fundamentada no Livro dos Espíritos e foi valorizada pela ONU na campanha do Ano Internacional da Família em 1994, que considerou, na realidade, que é necessário contribuir para construir a família, a menor democracia no coração da sociedade. Isso é frase do documento da ONU. É isso que nós temos que pensar em nossos dias. Bom, então vamos encerrar. Eu vou pedir ao César Ferri para fazer a prece final. Vamos então agora render as nossas manifestações de gratidão por tantas bênçãos e oportunidades que recebemos em nossas vidas. Agradecemos esse momento de estarmos aí em diálogo, né, para a divulgação da visão espírita sobre a família e que essas ideias possam cada vez mais se fortalecer no nosso coração, na nossa intimidade espiritual. Pedimos as bênçãos da espiritualidade para as nossas famílias, para os nossos lares. E agradecemos mais essa oportunidade que tivemos de estarmos juntos. Até uma próxima. Bem, meus queridos irmãos, logo ali em fevereiro estaremos aqui com o César Ferri para mais um Memórias e Reflexões. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, o primeiro programa do ano. Te amo, minha mãe. Seu César Perry, até para o mês. E até Sim, chegar maio, novamente vou ver César Perry pessoalmente. Muita, sim, até lá. muita paz. Família. Quanto bem divino é uma família. Quantas lutas, quantas as glórias numa família. O melhor mesmo é viver em família. Um momento sublime
da vida. A mamãe dando luz ao filho, lágrimas nos olhos de amor. Ele ao seu coração. Vem o papai, juntos sorriem. É a família, família de 3, 4 ou 10, menos ou mais, juntos na terra. É a família. Quantas as lutas, quantas as glórias, ódio, disputa numa família. Mas vem o tempo que tudo renova, nos reúne novamente para o amor. É a família, alegria, alegria de viver em família. Na terra, no espaço, nos unimos no amor. Alegria, alegria de viver em família. Na terra, no espaço, nos unimos no amor. Alegria, alegria de viver em família. Na terra, nos espaços, nos unimos pro amor. É isso, queridos amigos, uma canção dedicada à família, família abençoada, família.